Bom dia, boa tarde, boa madrugada para você, nosso aluno do Monster Concursos. E aí, como está o coração para o concurso da sua vida? Policial Penal de Minas Gerais. Eu falo aqui de Ipatinga, tá um calor que só Jesus na causa, não tá dando para comer pão de queijo com café à tarde mais. Mas a gente vai indo, né? A gente sofre, porque a vontade de tomar um cafezinho supera, não é verdade? E aí, já agradeceu a Deus hoje pelo dia? Nós passamos por um momento, né, muito complicado em 2020. Graças a Deus, estamos com expectativas, né, das provas começarem aí a todo vapor, os concursos. E você vai contar conosco aqui para a sua preparação, tá bom? Só de você estar sentado no serviço, no ônibus, na sua casa, seja onde for, mas você parou para estudar, já significa que você é um vencedor, tá? Você está vencendo a sua procrastinação, está lutando para levar um conforto melhor para você e a sua família. Se você é a primeira vez que você vai tentar, eu te desejo muita boa sorte. Se você vai tentar pela segunda vez, é normal, né, a gente não conseguir, né, criar maldade para passar na prova. Tudo é questão de aprendizado, tá bom? Todo o tempo que você está se dedicando para esse concurso, essa preparação, não vai ser jogado fora, tá bom? Conhecimento nunca é demais. Se você não passou na primeira, você vai continuar estudando, aperfeiçoando, e na segunda ou na terceira, enfim, você vai passar. Pode confiar que você vai passar, tá? O direito constitucional é essa matéria maravilhosa que nos acompanha praticamente em todos os concursos. No policial penal não vai ser diferente, nós vamos trabalhar com a Constituição sim, mas de uma forma compreensiva, uma forma que não vai criar um tabu, que você não vai enxergar como um bicho de 7 cabeças, tá bom? Eu, quando entrei na faculdade, eu entrei bem novinha, com 17 anos, logo quando eu saí do ensino médio. E a primeira matéria que eu tive contato foi o direito constitucional. E olha, me deu uma travada que eu vou te falar, viu? Eu tomei pavor de direito constitucional. Eu só fui amadurecendo à medida que eu ia estudando para outras matérias, porque no direito a gente acaba estudando direito constitucional em todas as matérias. Mas isso só foi melhorando depois que eu tive mais contato e fui procurando maneiras de enriquecer aí os meus estudos. Então é normal se você está sentindo assim esse bloqueio com a Constituição. Com o passar dos tempos, com o passar das aulas, você vai ir se libertando disso aí, tá? Mas a minha missão nessa terra é levar um direito constitucional para você mais simples para o seu conhecimento. Tem pessoas, tem alunos que eu sei que é a primeira vez que está tendo contato com o direito constitucional. Tem outros que já fizeram uma faculdade de direito e está prestando concurso público. Então, cada um no seu, né, com o seu limite, tá bom? Mas não significa que você não vem estudar direito, não interfere em nada, você vai aprender. O que cobrar na sua prova, nós vamos estar trabalhando com você. Combinado? Agradeça, respira, se inscreva no canal, tá? Pra gente começar a nossa aula hoje. Deixe o seu like, ativa o sininho para você acompanhar a próxima aula. Pega o seu vadimeco, o seu caderno e venha com a gente. Vamos começar? Hoje nós vamos trabalhar sobre nacionalidade. Nacionalidade está nos artigos 12 e 13. Vou colocar aqui para você. Artigo 12 e 13. CF, né? Obviamente. Se você não pegou o seu caderno com a desculpa que você está acompanhando pela apostila, larga de ser besta. Escrever enquanto você assiste a aula já está cientificamente comprovado que ajuda no seu aprendizado. Então, não tem problema estar com a apostila, não. A apostila você vai ler
juntamente com a Constituição, mas o caderno, ele vai ajudar no seu aprendizado, você assimilar o que você está escutando com a escrita. Fechou? Fechado. Fiz uma introdução para vocês aqui, que eu faço em todas as aulas, quando nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais, para você não ficar perdido. Direitos e garantias fundamentais, algumas pessoas que não são alunos do Monster Concursos têm a ideia equivocada que direitos e garantias fundamentais nós só vamos encontrar ali no artigo 5º e seus incisos, né? O artigo 5º, se a gente separar ele da Constituição, dá uma outra Constituição, né? Vamos pular essa parte. Misericórdia. Mas direitos e garantias fundamentais, nós temos essa classificação. Os direitos individuais coletivos, que está lá no artigo 5º. Os demais estão nos próximos artigos das Constituições. Os sociais é o do 6º ao 11, e o da nacionalidade que nós vamos trabalhar hoje é o artigo 12 e 13. Tá? O que é a nacionalidade então, Bruna? Nacionalidade nada mais é, abre o seu artigo aí, do que um vínculo jurídico e político. Se você souber que é um vínculo político e jurídico, você já sabe que é o conceito de nacionalidade. Por que jurídico? Quando fala de um vínculo jurídico, o que você tem que vir à sua mente, né? Quando nós usamos jurídico, nós estamos diante de deveres e direitos ou direitos e deveres. Ou seja, eu tenho direito, mas eu também tenho deveres. Então, a nacionalidade nada mais é do que você vincular aquele país, ter um compromisso com aquele país. Né? Um vínculo jurídico, um vínculo político. É você se vincular ali com o seu país, um vínculo jurídico político. Combinado? Já sabemos aí o conceito de nacionalidade, que nada mais é do que um vínculo jurídico e político. Tá? Não precisa de mais aqui. Conceito, gente, a gente tem que aprender assim, a palavra-chave. Não ficar colocando textão demais aqui, vocês acabam não sabendo o que é no final das contas. Então a gente tem que ser, às vezes, bem direto assim, para você entender de fato, sem mais delongas. Brasileiros. Nós temos aí nacionalidades que se dividem em brasileiro nato e naturalizado. E é diferente, tá? Por mais que, olha só, o que a Constituição faz. Ela fala que não há diferença. Cadê? Coloquei aqui. Aqui, ó. Há diferença? A Constituição fala que não há diferença, salvo nos critérios que a Constituição mencionar. Então, em regra, não há diferença, salvo em alguns critérios. E que critérios são esses? A gente vai pular lá para o artigo 13, para você entender. Tô pegando minha Constituição aqui, pega a sua. Tá. Depois nós vamos... Não é o artigo 13 não, gente, boiei. É o artigo 12 mesmo. Isso. O artigo 12, parágrafo 3º. Perdão. Lá no artigo 12, parágrafo 3º, traz para vocês o que é a diferença aí, né, do brasileiro nato para o naturalizado. Então, a lei fala ali que não há diferença. Mas aí você tem que ver, na hora da sua prova, o que o examinador de fato quer de você. Se ele quer saber se você sabe que tem uma diferença quando a Constituição traz, tá? Ou se na interpretação do texto ali, ele está tratando mais da questão da igualdade. Aí você tem que saber interpretar o que o inimigo quer da gente. Vamos lá. Nato de naturalizado. São cargos privativos. O que são cargos privativos? São cargos que apenas brasileiros naturalizados não, gente, perdão. Brasileiros natos podem exercer. Aqui, né, vocês acham que já conhecem, mais velha que a minha avó,
mp3.com, mas que salva a gente aí no dia da prova, tá bom? Então, decorar isso aqui é vida, ó, aprender isso aqui é vida. Um gênio quem elaborou esse mp3.com aí. O que significa o mp3.com? Ele vai trazer para nós os cargos privativos só para brasileiros natos. Então, pediu ali na questão, você sabe bem que está mencionando sobre brasileiro nato, né, cargos privativos, você já vai para o mp3.com, que não vai ter como você confundir. Ministro do STF é o que fala aí, você está conferindo? Tá falando STJ? Então, se o examinador vir com STJ, você já sabe que não. Então, isso aqui vai fazer diferença para você. Olha para você ver como que o inimigo é sujo. Uma letra, você perde uma questão. Olha só. Então, leia atentamente a questão na hora da prova. Falou ministro do STF, tá? Não é ministro de mais nada, gente. É só ministro do STF. Ou seja, brasileiro naturalizado, ele pode ser ministro do STJ. Pode vir te perguntando assim também. O que brasileiro naturalizado não pode ser é apenas ministro do STF. Deixa eu molhar a garganta aqui. E o P3? O que significa esse P3, Bruna? P de presidentes e 3, que são cargos privativos de 3 presidentes. Quais são eles? Olha, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Sabe o que a banca já fez? Deu a questão, colocou lá. São cargos privativos de brasileiro nato. Presidente da República. Presidente do Congresso Nacional. Presidente do Senado Federal. Aí o aluninho que não é aluno do Monster Concursos, que não orou antes de fazer a prova e que não presta atenção nas nossas aulas, vai lá e marca a resposta como correta. A lei tá falando, cabeção, que é presidente de Câmara do Congresso Nacional? Não tá. Mas por que ela fala logo do Congresso? Porque começa com o C aqui de Câmara, ela vai Congresso Nacional. Aí você, aluninho, que antes não estudava com Monster Concurso, foi lá e errou. Não é Câmara, Congresso Nacional, não, gente. Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente da República. O que isso significa? Se o examinador, se sua banca te perguntar, brasileiro naturalizado pode ser deputado? O que você vai responder? Que sim, obviamente. Ele não pode ser presidente. Ele não pode ser presidente na Câmara dos Deputados. Mas ele pode sim ser um deputado. Fechou? Fechado? Então, esse não erra mais. O que esse C significa ali, ó? O MP3 nós já... Então, o MP3 você já aprendeu. Vamos aprender o restante agora, para você fechar a sua prova. Carreira diplomata. O oficial das Forças Armadas
e ministro do Estado e da Defesa. Carreira diplomata, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado da Defesa. O que é esse oficial das Forças Armadas? O oficial das Forças Armadas, ele é do tenente para cima, tá? Então é mais tenente. E as Forças Armadas são... Nós temos a Marinha, vão acompanhando, escrever no seu caderno, porque aqui está ficando um pouquinho embolado, que acabou o meu quadro. Marinha, Exército, e Aeronáutica. Então, oficial das Forças Armadas, cargo de tenente para cima, Marinha, Aeronáutica e Exército. Fechou? Só para vocês, a título de conhecimento mesmo. Pode cair na sua prova também, obviamente, né? Se o edital traz aí nacionalidade, ele pode cobrar tudo referente a esse assunto. O que é o ministro do Estado e da Defesa? Eu vou explicar para vocês de baixo para cima, para vocês entenderem qual que é a função do ministro. Vamos lá. Suponhamos, né? Vamos começar na cidade para vocês compreenderem. Prefeito, nós temos o prefeito. E o prefeito, ele tem os seus secretários. Secretário da Educação, secretário da Saúde, secretário de Esporte e Lazer, secretário não faz nada, enfim. Vários secretários. Então, é dividido, né, por secretarias. Quando nós vamos para o âmbito estadual, nós temos o governador, que também tem seus secretários aí, Secretaria de Educação, tal, mesma coisa. Só que quando nós vamos para o presidente da República, nós temos os ministros. Ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Economia. O naturalizado, aí eu te pergunto, ele pode ser ministro? A resposta é que sim. Ele não pode ser ministro do Estado de Defesa. É o único que pode ser exercido apenas por brasileiro nato. Agora, se houver indicação do presidente da República para ministro da Educação e ele for naturalizado, a Constituição não interfere. Ah, mas por que é o ministro só do Estado e da Defesa? Porque a Constituição quis. A Constituição quis, gente, uai. É porque cuida, né, dessa questão do Exército, Aeronáutica. Então tem que ser um cargo bastante de confiança mesmo, né? Vamos supor que seja uma pessoa naturalizada, dupla de cidadania, tem um pezinho ali em outro país, no Afeganistão, por exemplo, e se corrompe, ajuda a programar, sendo ministro da Defesa, ajuda a programar um ataque no Brasil, né? Então é nesse sentido que eu creio que o legislador aí na época de elaborar a Constituição pensou, né? E se for exatamente esse raciocínio, faz todo sentido. Então o MP3, gente, né? Essa dica dessa pessoa gênio maravilhosa que elaborou isso aí, vai fazer você saber a diferença de brasileiro nato para naturalizado. Repetindo, em regra, há diferença? Em regra, não. Em regra, não. Salvo quando a lei trouxer, a Constituição, critérios diferenciados. E agora vocês já sabem que critérios diferenciados são esses.
é só uma questão de cargos privativos, ou seja, no dia a dia de um cidadão naturalizado não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que ele queira, né? Tenha o interesse de pertencer e ser ministro, presidente, ministro do STF, presidente da República, presidente do Congresso, aí infelizmente não pode, né? Não pode mesmo. Agora, em regra, na vida comum do cidadão brasileiro, sendo ele naturalizado, não vai fazer diferença. Em regra não há, mas você já sabe aí quais são os critérios. Bebam água, tá, gente? Aqui tá calor demais. Então, a água é essencial. Estão conseguindo compreender até agora? Tá fluindo? Tá tranquilo? Tá favorável? Olha, hein? Olha. Impossível se não conseguir compreender com o MP3, tá bom? Mas se não conseguiu, respira, vai no banheiro, talvez já tenha horas de estudos aí, ou tá algumas noites sem dormir. Respira, toma água, come alguma coisa, dá uma aliviada na mente e volta e dá uma lidinha e desembola, tá? Mas não garra não, bola pra frente. Tem muita coisa pra gente estudar ainda. Partiu? Critérios para brasileiro nato. Enfim, Bruna, você explicou aí cargos privativos para brasileiro nato, mas e aí, qual que é a diferença de um para o outro? É isso, né? Que me interessa, porque na minha cabeça aqui tá uma escuridão danada, porque eu não sei qual que é a diferença de um para o outro. Essa é a minha missão na Terra, né? Te explicar aí a diferença de brasileiro nato para naturalizado, e você vai aprender agora e não vai esquecer nunca mais. E eu vou te dar exemplos práticos e simples, mas você aprender esse exemplo, quando o examinador colocar mais detalhes na sua questão, querendo te complicar, estragar a sua vida, acabar com seus sonhos, seus projetos, você vai lembrar desse exemplo simples e vai aplicar na questão e você não vai errar mais. Deixa eu abrir aqui minha Constituição para ir acompanhando com vocês. Nós temos o critério e o soli. Gente, no direito nós falamos muito em latim. Não sei se vocês já estão habituados aí. Para que essa bobeira? Eu não sei. Na verdade, eu sei. A origem, né, do direito aí. Mas ainda nós teremos aí, né, a Constituição ainda traz em latim, que nada mais significa do que em território. Soli, né, significa aí território nacional. Então, se a sua cabeça estiver muito perturbada, com muita informação, e o soli, eu vou facilitar aqui sua vida, vou colocar território, para quando você for revisar sua matéria, você vai saber que nós estamos mencionando território. Vamos lá. E o soli, território. O que isso quer dizer? Que para a pessoa ser brasileiro nato, nós estamos falando aqui do brasileiro nato, não se esqueça, a pessoa tem que nascer em território brasileiro. Aqui, ó, território brasileiro. Então, suponhamos... território BR. Suponhamos que Valentina vou fazer aqui a Valentina, ela está feliz porque ela veio passear com seu esposo, o Alfredo, deixa eu fazer um bonezinho para o Alfredo aqui, as aulas de desenho eu faltei, tá? Então, vamos lá. A Valentina e o Alfredo vieram passar férias no Rio de Janeiro. Eba! Só que a Valentina, ela estava grávida. E outro detalhe importante, Valentina, ela não é brasileira, ela é estrangeira, perdão. Suponhamos que Valentina e Alfredo é o meu boneco, Alfredo moram aí na Itália.
Vou colocar aqui, estrangeiro. Valentina e Alfredo moram na Itália, vieram passar férias no Brasil, tá? Foi lá pro Rio de Janeiro, curtir a praia, Copacabana, Cabo Frio, foi lá. Só que Valentina estava grávida. O bebê tá aqui dentro, viu? Valentina estava programada para ter o seu bebezinho, fruto do amor, e o bebê nasceu antes da hora, ou seja, não estava programado para o bebê nascer no Brasil e o bebê veio nascer no Brasil, né? Ela queria que nascesse no país dela. Então, o bebê que nasceu no Brasil, independente se os pais são estrangeiros, o bebê vai ser brasileiro nato. Então, o que a lei faz? O que a lei fala? Nasceu em território brasileiro, independente se é filho de estrangeiro ou se um é estrangeiro e o outro é brasileiro, não me interessa, vai ser brasileiro nato. Ah, Bruna, tem exceção? É claro. No direito a gente sempre trabalha com exceção, né? Dentro do direito constitucional não poderia ser diferente. Qual que é a exceção? Suponhamos que nós não estamos falando mais de férias, nós estamos falando de trabalho. Trabalho. A Valentina veio para o Brasil e teve o bebê. A Valentina estava a trabalho do governo, do país dela, da Itália. Aí, se ela estava a trabalho, vai ter uma exceção. Se a pessoa estava a serviço do seu país, ela não é considerada brasileiro nata, tá? Ela vai exercer a nacionalidade do país dela, no caso, o nosso exemplo aqui é a Itália. Ah, Bruna, tem que ser os dois no Brasil ou só um pode estar? Só um. Tanto dá, não precisa ter os dois, não. Apenas um. E a criança nascer aqui no Brasil, não vai ser considerada brasileira nata, vai exercer a nacionalidade dela. Outra questão que vai cair na sua prova, se não caiu nessa, pode cair na outra. Enfim, se você já for fazer outros concursos, pode vir a cair. Pegadinha. Por quê? A exceção é se a Valentina esteja a trabalho a serviço do país dela. Ela não pode vir para uma empresa privada. Suponhamos que Valentina veio a trabalho de uma empresa XXX, aí a questão lá, o restante está tudo correto. Mas aí a questão te fala de uma empresa que não é a serviço do país, que não é pelo Estado, pelo governo do país dela, ou seja, empresa privada. Aí você marcou essa opção, você errou, tá? Conseguiram compreender? Então, o critério ius solis tem que nascer no território nacional, independente se é pai ou mãe estrangeiro. Nasceu no Brasil, considerado brasileiro nato, exceção se tiver a serviço do seu país no Brasil. Combinado? Não é a serviço de empresa qualquer, é a serviço do seu país. Vamos para o critério ius sanguinis, que nada mais é que, do que o sangue. Não precisa nem eu colocar aqui, mas eu vou colocar. O critério sanguíneo já traz algumas outras peculiaridades diferentes aí do território do ius solis, que é a questão do território. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, sangue. Vou colocar um exemplo quando a pessoa estiver fora do Brasil.
Perdão, ficando de costas para vocês aí. Fora do Brasil, gente, a pessoa também tem que estar a serviço do Brasil para ser considerada brasileira nata. Ou seja, eu, né, sou brasileira, mas estou na Itália prestando serviço a pedido, a mando do meu país. Vamos supor que eu faça parte do exército. Não vou fazer, né, porque... Mas enfim, fora do Brasil, eu estou a serviço do exército. Vamos colocar, vou fazer o desenho aqui para você aqui. Meu Deus, que desenho ficou muito feio. Feliz da vida. E o Joãozinho. BR, ambos estão na Itália, ou um deles estão na Itália, né? A mãe está na Itália, porque para nascer, né, em outro país tem que estar com a mãe, né? É óbvio também. A criança nasceu na Itália, mas a mãe está prestando serviço para o Brasil no exterior. A criança é considerada brasileira nata, tá bom? Então, é pai ou mãe. Não precisa estar os dois no exterior, não. Combinado? Agora, vamos supor que pai e mãe brasileiros estão no exterior, mas não estão a serviço do Brasil. Fora do Brasil, aqui ó, vou colocar aqui, servindo BR, aí é brasileiro nato, tá ok? Fora do Brasil, servindo o Brasil, tá na Itália, brasileiro na Itália, a serviço do país, do Brasil, brasileiro nato. Voltamos ao nosso exemplo aqui. Brasileiro e brasileira na Itália, no exterior, não estão a serviço do Brasil. E aí, Bruna, como é que faz? Eu sou brasileira, meu companheiro é brasileiro, meu marido é brasileiro, só que nós não estamos morando no Brasil, ou seja, nosso filho não se enquadra nesse primeiro critério que a Constituição traz do território, do ius solis. Soli, né? Não é solis, não, soli. O que eu posso fazer para o meu filho se tornar brasileiro nato? Há essa possibilidade? Sim. A lei traz duas opções. Olha como a Constituição foi bacana com você, que resolveu sair do Brasil para tentar a vida no exterior. Olha, não saia do Brasil para tentar a vida no exterior. Venha ser aluno do Monster Concursos, tá? Não falta oportunidades. Falta você ir no caminho correto para realizar os seus sonhos. Olha só, filosofei, hein? Vamos lá. Não está a serviço do Brasil. Primeiro requisito, você tem que registrar a criança no... como é que eu falo, gente? A palavra fugiu aqui da minha mente. Ai, ai, Jesus. Repartição, gente, olha só. Eita, repartição, pula essa parte. Repartição no Brasil, do Brasil no exterior. Na maioria das vezes é um consulado, tá? Por exemplo. E outro critério que a lei traz. A pessoa atingiu a maioridade, aquela criança que nasceu no exterior, de pais brasileiros, que foi tentar a vida lá, nasceu e viveu a vida inteira no exterior e os pais não foram registrar a criança em repartição do Brasil no exterior. Então, passou, né, o período, os pais não fizeram isso, e aí? O que a lei traz de opção para esse cidadão? A lei traz a opção que a pessoa que vier a residir no Brasil, sendo maior de idade, né, atingido a maioridade, ela pode requerer a nacionalidade, escolher, não é requerer, escolher a nacionalidade brasileira. É isso mesmo. E outra coisa,
não exige tempo. Ah, tem que morar 1 ano no Brasil, 15 anos no Brasil. Não precisa. Basta apenas ela vir residir no Brasil e escolher a nacionalidade brasileira. Aí ela vai ser um brasileiro nato. Fechou? Combinado? Deu para entender? Então, brasileiro nato, a lei traz opções, traz esses critérios que têm que ser preenchidos. Tá? O território é bem mais simples, né? Tem a exceção da pessoa, tanto fora, o estrangeiro, ter um bebê aqui dentro e não estar a serviço do seu Brasil, ser considerado brasileiro, e no ius sanguinis já é o contrário, né? Brasileiro no estrangeiro, a serviço do seu país, ser considerado brasileiro, mesmo que não nasceu aqui no Brasil, tá? Então, nós temos 2 opções, território e o sanguíneo. E a lei ainda foi bacana, né? Deu esse tempo aí para a pessoa escolher, eu vou voltar para o país que meu pai nasceu, Brasil. Aí ele escolhe a cidadania brasileira, a nacionalidade, perdão, e passa a ser um brasileiro nato, tá? Não naturalizado, mas sim um brasileiro nato. Combinado? Deu para entender? Muita informação? Tá conseguindo raciocinar? Tá tranquilo? Vamos seguindo, é assim mesmo, mas tá com fácil compreensão, viu? Dá uma lidinha no artigo aí. Vamos supor, a questão vai trazer para você. Valentina e Alfredo foram morar no exterior, ele brasileiro, ela brasileira, moraram no exterior. Acontece a história para vocês. Alfredo nasceu já depois de 10 anos morando no estrangeiro. Então, a questão vai te trazer datas, entendeu? Para te levar a raciocinar te levar a errar, que existe um critério de tempo, né? De lapso temporal para registrar, para conseguir ser brasileiro nato. Outra pegadinha que eles adoram colocar aí na questão de prova. Que o filho tem que atingir nessa questão do brasileiro morando no exterior e não registrou a criança em repartição pública, né? Que é a segunda opção aí, o critério. Tem que ser maior de idade e vir residir no Brasil e escolher pela nacionalidade brasileira. Aí eles colocam lá, vir maior idade e residir no mínimo 1 ano no Brasil e escolher a nacionalidade brasileira. Então tem que ficar atento a esses detalhes, tá? Quando envolve números, gente, em questão de concurso, é fatal eles quererem confundir a sua cabeça. Vamos para os critérios de brasileiros naturalizados. Agora você já sabe o que é um brasileiro nato, você vai entender o critério para uma pessoa, um estrangeiro, ser considerado brasileiro naturalizado, que é um ato voluntário. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe.
Robson, Aí, né? vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Para naturalizados, brasileiro naturalizado, a lei traz alguns critérios. Primeiro, vocês têm que entender que é um ato voluntário. Por que voluntário? Porque a pessoa escolhe, né? Simples. É um ato voluntário. E a lei traz duas opções, e dentro dessas opções nós vamos estudar o critério para cada uma. A primeira é ter nascido em um país de língua oficial portuguesa. Lembre-se que aqui eu não estou falando de Portugal, tá? Eu estou falando de uma língua portuguesa, oficial. Deu para entender? Língua oficial portuguesa. Ah, pode ser que você não saiba, mas tem países que a língua oficial é portuguesa. Olha só, a gente fica aí com inglês, espanhol na cabeça, mas nós temos hoje 8 países de língua portuguesa, que é considerada a língua oficial daquele país. Então, o primeiro critério para uma pessoa ser naturalizada brasileira é o país de origem, o país que ele nasceu, ter a língua portuguesa oficial. Países ter língua portuguesa oficial, como idioma oficial. Aqui, olha, nós vamos destacar a palavra portuguesa, porque a banca vai levar você a errar se você não prestar atenção nisso aqui. Nós não estamos falando de Portugal, tá? Da língua portuguesa exclusivamente de Portugal, não é isso. Língua portuguesa, olha, tem países como Angola, Moçambique, acho que a Dinamarca também, são países que têm o português como língua oficial, tá bom? Então não estamos falando de Portugal, tirei da sua cabeça, língua portuguesa oficial. Outro critério, residente no país de forma ininterrupta por 1 ano, de forma contínua, tá? Sem interrupção. O que é isso? Ficar 6 meses morando em outro país, depois vir morar no Brasil. Mora 6 meses em Angola, mora 6 meses no Brasil. Não pode. Tem que ser 1 ano de forma ininterrupta. Outro critério aqui, ó. 1 ano de forma
de forma ininterrupta. Combinado? E ter idoneidade moral. Idoneidade, né? Não ser uma pessoa que tem histórico, né, com bandido, tráfico, assassinato, tem que ter uma idoneidade moral aí. Então, se a pessoa nasceu em um país que tem a língua oficial portuguesa, olha só, portuguesa, hein? Eu já ia falar brasileira aqui, não, portuguesa, não é de Portugal. Exemplo, vou colocar aqui para vocês, ó, exemplo, Angola. Não que Portugal não vá se encaixar, tá, gente? Portugal tem a língua oficial portuguesa, mas aqui não é exclusivo para Portugal. Deixa eu explicar melhor para vocês entenderem, acho que assim ficou mais fácil. Não significa que Portugal não se encaixa, mas não é um ato exclusivo para o português, não. Português de Portugal, não. Agora acho que vocês entenderam melhor. Angola, Dinamarca. Atualmente nós temos 8. Só estou colocando um exemplo aqui no quadro para vocês entenderem e não confundirem, tá? E foco na portuguesa aí. Então, nasceu em um país que tem a língua portuguesa como oficial, pode morar 1 ano no Brasil, tem que morar 1 ano no Brasil de forma ininterrupta e ter idoneidade moral. Ai, Bruna, eu não nasci em um país que tem a língua portuguesa como oficial, e aí o que eu faço? Me ajuda, por favor. A lei, muito boazinha. Às vezes a gente acha, né, que o Brasil é só chegar, entrar, né, que não tem que cobrir nenhum critério. É lógico que os direitos humanos, né, garante o mínimo existencial para todos que moram no território nacional. Está lá no artigo 6º, né, os direitos da sociedade. Então, isso, independente se a pessoa é brasileiro nato ou naturalizado, estrangeiro, imigrante, no Brasil não precisa de visto para entrar, mas precisa de cumprir alguns requisitos para você conseguir nacionalidade. Eu vou te falar. E se eu moro, né? A pessoa me pergunta, o aluno abençoado de Jesus me pergunta, mas e aí? Eu vou conseguir a naturalidade brasileira e vou perder a do meu país de origem? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não tem como eu saber como que... Já entendemos, né? O primeiro critério, a primeira opção que a lei traz para um estrangeiro se tornar naturalizado. Agora nós vamos para a segunda opção, para aqueles que não nasceram em países que têm a língua portuguesa como a língua oficial, tá? Naturalizados. Naturalizados. Segunda opção. Qualquer estrangeiro morar no Brasil de forma ininterrupta por 15 anos, tá? Ou seja, estou há 15 anos morando no Brasil, mas ele considera, né? Mas eu moro 1 ano na Angola, outro ano eu moro na China, outro ano eu estou no Irã, eu vou fazendo em Sirtu. Não. Tem que ser 15 anos de forma ininterrupta. Não significa que a pessoa não possa viajar, né? Passar 30 dias, visitar os parentes no exterior. Não é isso que a lei está falando. Mas é questão de residência, né? Ter um intuito, ânimos de morar aqui no Brasil de forma ininterrupta por 15 anos. Tá? Então, para qualquer estrangeiro, repetindo, que não tenha nascido em países de língua brasileira oficial, brasileira não, gente, perdão, de língua portuguesa como a língua oficial, residir no Brasil por 15 anos de forma ininterrupta. 15 anos,
residir de forma ininterrupta, diferente do critério de 1 ano adotado quando a pessoa nasce em país de língua portuguesa como oficial. Outro requisito para o estrangeiro: ser brasileiro naturalizado, não possuir condenação penal, tá? Não pode ter condenação penal. Se possuir condenação penal, pode ter cumprido o critério do tempo, mas não vai conseguir ser um brasileiro naturalizado. Tem que se comportar direitinho, tá? Não é chegar no Brasil e achar que é oba-oba, não, e sair fazendo coisa errada por aí. Se tiver condenação penal, não consegue, tá? O Brasil, ele é um país acessível para todo mundo. Não vá você achando que não tenha pessoas que têm intenção de morar no Brasil, por mais que às vezes a gente se compare aos Estados Unidos ou países de uma economia, estrutura melhor, que não vá ter gente que tem interesse de morar no Brasil, tá? Nós temos muitos angolanos no Brasil, pessoas na China, né? A gente tem bastante, japoneses. Então, aqui é um país bem misto. Tem muitas pessoas que o país onde ele mora, a condição de vida é mais precária, é bem mais precária que no Brasil, por mais que nós estamos enfrentando aí uma grande crise econômica devido à pandemia, né? Devido àquela questão da economia na pandemia, do fica em casa, outras situações, né? Que vieram causar nossa inflação altíssima aí, não vou entrar nesses méritos, mas tem estrangeiros que têm vontade, sim, de ser uma pessoa naturalizada, tá? Pelo Brasil, tá bom? Que no país dela as condições de vida são bem inferiores, tá? Então tem que cumprir essas regras. E o outro requisito é requerer a nacionalidade brasileira. Como assim, Bruna, requerer? Isso mesmo, aí. Eu tenho que entrar com uma ação competente para ter a nacionalidade, né? Não é eu achar que vai vir de forma automática, não, tá? Porque o Estado, por mais que ele tenha um controle da sua vida, mas cabe a você comprovar que você ficou 15 anos no Brasil de forma ininterrupta, que você não tem condenação penal aí. Então você tem que requerer, porque a pessoa pode morar no Brasil, o estrangeiro pode morar no Brasil por mais de 15 anos, mas talvez no dia a dia dele ele não sinta falta, né? Enfim. Mas meio difícil. Não significa que a pessoa, né, o estrangeiro, não vá na escola, ele vai passar por alguns critérios aí para frequentar a escola. Mas a pessoa acaba, assim, sofrendo bastante, né? Tem algumas situações que são bem limitadas. Essa situação do estrangeiro, que ele tem uma naturalização de outro país, nem tanto. Mas agora, quando a pessoa é apátria, nós vamos ver mais para frente, quando nós estamos falando de apátrios, aí mas fica muito complicado. A pessoa não pode votar, identidade, passaporte, já pensou em não poder sair do local? Então fica uma situação bem complexa para o cidadão, atrapalhar muito a vida do caboclo. Vamos ver mais para frente. Tá? A princípio, nós já sabemos agora a diferença do nato para o naturalizado, já fechamos isso, você vai, ó, chuchu beleza na sua prova, você vai arrebentar, tá? Você já sabe os critérios para se tornar naturalizado. E um condiciona o outro, tá bom? Um não exclui o outro, tem que ter os três. Agora nós vamos passar para equiparados a brasileiros, né? Brasileiros equiparados. O que são os brasileiros equiparados?
é o portugueses de Portugal. Diferente daquela outra situação que eu trouxe para vocês, nesse inciso, nesse artigo, quando a lei fala de brasileiros equiparados, a lei está falando exatamente de Portugal. O que ela fala? Nós temos aí a lei da reciprocidade, nem a lei, né? A regra da reciprocidade nesse artigo. Por quê? O que ela fala? Que ao português morando no Brasil serão atribuídos a ele os mesmos direitos concedidos ao brasileiro no território de Portugal. Ou seja, se em Portugal suponhamos que ele possa exercer o direito de frequentar uma faculdade livremente, no Brasil também vai ser concedido a ele esse direito. Todos os direitos que são garantidos para o brasileiro em Portugal é garantido para ele no Brasil. Outro exemplo que não sei se existe, tá? É só uma suposição mesmo. Não vá falar que a professora falou que em Portugal brasileiro pode votar e vice-versa. Não estou falando disso, estou colocando um exemplo. Bom, suponhamos que em Portugal brasileiro possa votar. Português no Brasil vai poder votar, tá bom? Só para vocês entenderem o raciocínio do legislador. Combinado? Vamos avançando. E aí, perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade. Como que acontece para uma pessoa perder, o que acontece, né, para a pessoa perder aí a nacionalidade? Vou apagar aqui para vocês. Nós entendemos o brasileiro equiparado. Muito cuidado, porque a questão... Vou colocar aqui, brasileiro pode trazer, como nós estamos estudando sobre nacionalidade, equiparado, como dentro das questões envolvendo nacionalidade, o examinador pode muito bem, na questão, falar brasileiro equiparado, é o cidadão que nasceu aí num país onde tem a língua oficial portuguesa. Aí você vai e marca. Não é isso. E dá-lhe água. Não é isso. Brasileiro equiparado é só Portugal, aqui, ó. Tá? Então, os mesmos direitos conferidos ao brasileiro em Portugal o português no Brasil terá o mesmo direito. Então, português no Brasil terá os mesmos direitos do que o brasileiro em Portugal. Vamos lá, perda da nacionalidade. Eu vou escrevendo daqui, você vai escrevendo daí e nós vamos criando um raciocínio jurídico para você entender a matéria, tá? Não deixa de escrever, não, vai te ajudar muito. Vamos lá para a perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade pode acontecer entre duas situações. Por sentença judicial, quando nós falamos aqui de sentença judicial, nós vamos nos remeter aos brasileiros naturalizados, tá bom? Ele quer requerer o cancelamento, entra com a ação na Justiça Federal e cancela a nacionalidade.
ou adquirir outra nacionalidade. Aí se aplica para o brasileiro nato e o naturalizado. Uai, Bruna, como assim? Não existe sistema de dupla cidadania, dupla nacionalidade? Estou confundindo? O que é? Vou explicar. Vamos supor que Joaninha foi morar na Venezuela, né? Um país que não tenha ali ligação com o Brasil. Porque tem alguns países aí do Mercosul, né, gente, que tem alguns critérios, né? Mas vamos supor que tem um país que não tenha ligação com o Brasil, não tem nenhum acordo com o Brasil, e não é permitido ter duas nacionalidades. Em via de regra aqui, olha, nós não estamos falando disso. Vamos lá, perda da nacionalidade. Quando que pode ocorrer, Bruna, a perda da nacionalidade? Vou te explicar agora. Por sentença judicial, e isso ocorre quando o cidadão é brasileiro naturalizado, ele quer cancelar a nacionalidade brasileira dele, ele entra com uma ação e pede o cancelamento. Uma opção. A outra opção que a lei traz, né, de perda de nacionalidade, é adquirir outra nacionalidade. E isso se aplica tanto para o brasileiro nato quanto para o brasileiro naturalizado. Ou seja, não posso ter duas nacionalidades. Posso ter apenas uma. Mas como assim, Bruna? Se eu for para um país que me exigir, por exemplo, a nacionalidade para me trabalhar, eu vou perder a nacionalidade brasileira? A lei traz algumas exceções. Tá? Neste caso aqui, é só quando você escolhe mesmo e a sua situação não se encaixa nas exceções que a lei traz. Vamos supor que você escolheu, né, por livre e espontânea vontade, nunca mais vou voltar no Brasil, não preciso disso aqui para viver, vou morar na Indonésia, no Japão, vamos colocar o Japão, vou morar do outro lado do mundo, vou morar no Japão, vou requerer a nacionalidade de lá. Então, automaticamente, a sua nacionalidade brasileira vai ser cancelada. Se você optar por outra, você perde a nacionalidade brasileira. Mas voltemos ao exemplo de Bruna, estou indo, vamos supor, para os Estados Unidos. Não sei como que funciona lá, tá, gente? Estou explicando como que funciona no Brasil, questão do brasileiro naturalizado e brasileiro nato aqui do Brasil. Tá? Outros países não tem como eu saber como que funciona essa questão de adquirir a nacionalidade ou não. Fechou? Vamos supor que eu more no Brasil. Ó, eu moro no Brasil, vou morar nos Estados Unidos, mas eu estou indo a trabalho. Beleza. Só que para mim ficar nos Estados Unidos, os Estados Unidos me exige que eu tenha também a nacionalidade. E aí? A lei traz exceções. Vamos para exceções também? Exceções. A lei traz duas. A primeira é reconhecimento de nacionalidade originária pelo país estrangeiro. O que isso quer se dizer, Bruna? Reconhecimento de nacionalidade originária pela estrangeira. O país que você for morar tem que reconhecer a nacionalidade do Brasil. Se ele não reconhecer, você vai perder a sua naturalidade. Na sua nacionalidade, brasileira. Vamos supor... um estado, né? Teve aquela época das eleições, acho que foi de 2016, salvo engano, que a Dilma ganhou, salvo a memória, foi isso. Aí o Rio Grande do Sul, né? Teve aquele movimento nas redes sociais que o Rio Grande do Sul gostaria, né? Queria aí se desvincular do Brasil, criar um país para eles. Suponhamos que isso venha acontecer. E nesse novo país, eles não reconhecem o Brasil, a nacionalidade brasileira. Ou vice-versa também, né? O Brasil não reconhece aquele país como um país de fato, né? Não foi reconhecida a nacionalidade daquele país.
aí você perde a nacionalidade, tá? Então, reconhecimento de nacionalidade estrangeira. Vou só colocar a abreviação aqui para vocês saberem do que a gente está falando. Reconhecimento, eita, letra garranchada. Reconhecimento de nacionalidade originária pela estrangeira. Então tem que reconhecer. Se não reconhecer, você perde a nacionalidade brasileira. E a segunda exceção foi do exemplo que nós demos. Imposição de naturalização pela norma estrangeira como condição de permanência em território e para o exercício dos direitos civis. Então, se eu vou para os Estados Unidos e os Estados Unidos me obrigue a adquirir a nacionalidade americana, a lei te dá a opção de ter dupla nacionalidade, porque houve a imposição como critério de permanência naquele país. Ou vamos supor que você não consiga estudar, trabalhar, exercer os seus direitos civis. Se você não adquirir a naturalização em outro país, né? Aquele país, vamos continuar no exemplo dos Estados Unidos, ele impõe como critério para você trabalhar, estudar, exercer os seus direitos civis, que você adquira a nacionalidade estrangeira, né, do país onde você se encontra. Então, se houver essa imposição, a palavra-chave aqui é imposição, você pode ter dupla nacionalidade e não perde a nacionalidade, tá? Exceção número 2, imposição. Imposição pela norma estrangeira. Mas aí vocês vão complementando aí, tá? Esse aqui, o exemplo número 1, gente, raramente, eu não conheço, vou falar pra vocês a verdade, desconheço uma situação que tenha acontecido isso. Porque acho que todos os países reconhecem, né, o Brasil como um país de fato. Agora, essa segunda sessão acontece muito, principalmente com jogadores de futebol, né? Vão para outro país, o país exige, acho que foi na China, teve um jogador do Cruzeiro, não sei o que, Ricardo Goulart, um negócio assim, não sou muito futebol não, deu para vocês perceberem. Ele foi para a China, salvo o melhor juízo, tá, gente? E precisou de se nacionalizar ali na China para poder jogar bola, senão ele não trabalhava ali. Então, a maioria dos países impõe, né, essa condição. No Brasil, a gente não tem essa imposição, não. Estrangeiros conseguem trabalhar, é claro que tem que, né, preencher, tem uma questão mais burocrática, mas é questão mais burocrática mesmo, mas não tem esses requisitos. Bruna, como que é na China? Na China pode, na China não pode. Isso aí eu não vou saber te informar, porque não tem como, né, gente? Eu sei aqui do Brasil. Agora, da China, os critérios para lá, eu não sei. Tá? Mas no Brasil, a pessoa precisa ser naturalizado em outro país para poder trabalhar, estudar, exercer seus direitos à vida civil. Ela pode ter dupla nacionalidade e continua sendo brasileiro naturalizado ou brasileiro nato. O artigo 13, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, ficou extensiva, mas para você entender e não ficar com dúvida, tá? O artigo 13 fala ali da língua portuguesa, é o idioma oficial, né? Então, no Brasil, nossa língua portuguesa é o idioma oficial. E no parágrafo 1º traz ali os símbolos da República Federativa do Brasil. Símbolos da República Federativa do Brasil.
apagando aqui. Que são bandeiras, com artigo 13, símbolos, para vocês identificarem. Símbolos da República Federativa do Brasil. Esse aqui é o parágrafo 1º. Deixa eu traz sobre os símbolos. E o artigo 13, ele fala que o português é o idioma oficial do Brasil. Oficial do Brasil. Isso aqui não tem muito segredo. Agora, para a gente decorar os símbolos, quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? Bandeira, hino, armas e selos nacionais. Bandeira, hino, armas e selos nacionais. Aí você vai decorar aquela dica Bahia. Por quê? Bahias. Aqui nós vamos de bandeira. Aqui é o hino. Armas e selos. E selos nacionais. Aí você vai escrever aqui Bahias. Aí você vai lembrar de bandeira, hino, armas e selos nacionais. Sem muito segredo, só pegar esse macetinho aqui que você vai lembrar na hora da prova dos selos, símbolos, né? Perdão, símbolos da República Federativa do Brasil. Toma cuidado, pode parecer simples, mas o examinador é nos detalhes que ele te pega. Que ele tenta te pegar, né? Porque você estudando aqui, com certeza a aprovação é certa. O parágrafo 2º, para a gente finalizar, ele traz que estados, Distrito Federal e municípios poderão ter símbolos próprios. Estados, Distrito Federal e municípios poderão ter símbolos próprios. Então, isso quer dizer que eu moro em Patinga, Minas Gerais. Se você é de Patinga, comenta aí, ó. Bruna, eu sou de Patinga também, hein? Eu sou de Minas Gerais, município de Patinga. No município de Patinga, eu posso ter um hino, que é um símbolo da República Federativa do Brasil, eu posso ter uma bandeira, entendeu? Então é isso que esse artigo quer dizer. Mas ele também, a banca também adora colocar uma pegadinha. Falando, mencionando o Distrito Federal, por exemplo, excluindo ele, né, por ele ser considerado um estado, né, fala que o Distrito Federal não pode ter símbolos, então tem que tomar cuidado com isso aí, porque por mais que a questão pareça ser simples, esse pessoal tira as coisas debaixo do sovaco para fazer a sua vida mais difícil e atrapalhar os seus planos e sonhos. Então é isso, finalizamos a nossa aula de nacionalidade. Você compreendeu o que é um brasileiro nato, o que é brasileiro naturalizado, critérios, se há regras diferentes, né, para diferenciação, né, entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Você viu que os cargos, né, que brasileiro nato podem ocupar, que são privativos de brasileiro nato.
viu os critérios para ser um brasileiro naturalizado, o tempo, a questão dos países, do idioma, né? Idioma de língua de portugueses, né? Língua portuguesa, não de Portugal. E no outro artigo, brasileiro equiparado tem que ser de Portugal, tá? Então, fixa isso aí na sua mente. Aprendemos sobre perda de nacionalidade, né? Então, tudo isso nós aprendemos na aula de hoje e você com certeza vai fechar a sua questão aí. Agora você já sabe tudo sobre nacionalidade, tá? Pode falar que o Joãozinho nasceu na Irlândia, que você vai saber adequar a realidade da questão com a Constituição, tá bom? Então, se atente à Constituição, ao texto da lei, cabeça fria que vai dar certo. Eu encontro vocês nas próximas aulas. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? Me segue lá no Instagram que a gente vai bater um papo. E é isso aí. Beijo, fiquem com Deus!